Muito bem, então vamos nós dar continuidade ao nosso estudo, hoje analisando o que diz, primeiramente, o capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade e que fala a respeito do reflexo condicionado. É muito interessante porque o André Luiz agora inverte um pouco a maneira de abordar o tema. Ele vai começar nos chamando a atenção para a importância de se refletir, e aqui o refletir é o sentido mesmo de condicionar-se numa espécie de meditação, se eu posso usar essa analogia. Depois, ele vai abordar a questão que nós conhecemos do ponto de vista científico, quando falar sobre o reflexo dentro daquilo que analisa o Pavlov, uma experiência na área da psicologia, que é depois aperfeiçoada por seguidores, mas que é sempre invocada quando se pensa em condicionamento. Para terminar o capítulo, nos chamando a atenção para o uso do discernimento. Então, vejam vocês que ele começa na importância da reflexão, caminha, chega a falar de uma experiência concreta em que há um condicionamento trabalhado para ver até que ponto aqueles que são submetidos ao experimento efetivamente se condicionam. E, avançando, ele vai nos falar sobre o uso do discernimento. Então, a ponta da entrada e da saída estão ligadas mesmo a questões de natureza espiritual. Ele dá como capítulo, como título do capítulo, o reflexo condicionado. E isto a partir da ideia de que temos as ondas mentais e que estas ondas nos vinculam a outros, fica importante entender onde ele nos leva. Ele começa, então, dizendo que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos, e em que se identifica. O espírito, diz ele, gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando assim os recursos e valores que acumula em si próprio. Então, a ideia-chave é esta: nós externamos através de ondas que têm essa tríplice composição, são mentais, são elétricas e são magnéticas, mento-eletromagnéticas. Isso justifica todo o estudo que ele vem fazendo para mostrar a semelhança com aquilo que nós podemos observar, excepcionando, evidentemente, a questão do espírito. Embora a gente possa trazer aqui, como trará, colocações dele próprio, em que ele explica essa questão de se vibrar, de se sintonizar, para o início da nossa caminhada, a informação é importante. E de onde ele conclui a importância da reflexão em todos os setores da vida. Essa importância da reflexão decorre exatamente porque nós geramos forças criativas de maneira incessante. E por isso, dentro de regras que vão do automatismo, nós vamos do automatismo até aonde podemos nos aperfeiçoar, e daí a importância, então, da reflexão, da meditação, porque o que é, no limite, meditar? É concentrar-se na qualidade do pensamento que conseguimos manter. Muitas pessoas, e de uma maneira em geral, eu já ouvi essa colocação.
tem uma dificuldade imensa de concentrar-se. Imensa, mas é imensa mesmo. Quando a gente pede para que se silencie, para que busque interiormente abandonar preocupações que poderiam interferir, que se valha de uma página, de uma música que a induza a mudar a qualidade do pensamento, é comum, mas é comum mesmo. As pessoas dizem, eu não consigo, eu não fico 10 segundos assim e automaticamente me distraio. Não é possível, eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade imensa em me concentrar, uma dificuldade imensa em controlar o meu pensamento. Mas a ideia não é esvaziar aquilo que nós pensamos, porque nós nos voltamos, mas é focar o nosso pensamento para alguma coisa que nos melhore. Porque quando nós, então, voltamos rapidamente para o vínculo das coisas que nos incomodam, nós saímos dessa zona que é uma zona de natureza espiritual. Então, nós buscamos, através da meditação, justamente arejar essas nossas ocupações de cada dia. É uma forma de nós reunirmos recursos que nos ajudem a pensar enquanto espíritos, porque, estando reencarnados, é evidente que a nossa ocupação, e às vezes até a nossa pré-ocupação, seja com as questões da reencarnação. Então, quem tem compromissos do trabalho se envolve com eles, quem tem compromissos em relação a afazeres domésticos, de natureza social, se envolve com eles. Isso tudo é mais do que justificável, porque estamos reencarnados. Entretanto, somos espíritos, e a reencarnação tem começo, tem meio e tem fim. Nossos espíritos tiveram um começo, porém não têm o fim. Daí porque manter-se em guarda em relação a esta constante preocupação ou ocupação com o mundo ajuda bastante. Então, são momentos de isolamento, em que você pode aproveitar para pensar. Uma simples frase das muitas que às vezes encontramos em mensagens, em textos, sejam espíritas ou não, nos ajuda a parar e refletir. E aí, tentar decompor aquilo. Mas, eu não consigo. 10 segundos, eu já estou ligado em outra coisa, eu não vou prestar atenção. Para poder gravar alguma coisa, eu às vezes preciso rabiscar o que eu estou lendo, eu preciso voltar, eu tenho que reler. É tudo compreensível, mas também é uma questão de exercício. Exercitar-se. Nós fazemos exercício para condicionamento físico. Pois bem, é fazer o exercício para o condicionamento de natureza espiritual. É recolher-se. Recolher-se. Não há necessidade de nenhuma ritualística, né? Há um tempo atrás, vi um expositor espírita reconhecido sugerir ritualísticas, e eu não consigo perceber a necessidade, né? Lógico que um ambiente com melhor qualidade de silêncio ajuda, a maneira da postura que nós adotarmos, se é uma postura sentado, se é uma postura de pé, se é uma postura reclinados, cada um vai encontrar uma forma para dar conforto ao corpo, de maneira que o corpo não nos peça atenção, porque, do contrário, eu não vou conseguir tirar a minha sintonia da dor que eu experimento no corpo, né? Há alguns que recomendam a prática do yoga. Perfeito, mas mais do que a preocupação das posições no yoga, está no processo de interiorização daquele momento que a pessoa, então, busca a si mesma. É o espírito que aflora.
para justamente encontrar, né, ondas mentais de melhor qualidade e que nos permitam manter sintonias de qualidade igual, igual, né? A necessidade de desenvolver isso é muito interessante, porque essas trocas mentais, elas se caracterizam como uma realidade do espírito. Que alguns exemplos para trazer, mas eu vou me fixar num só, porque todos vocês certamente se lembram deste pedido de ajuda. André Luiz havia se deslocado lá na parte final de nosso lar, até a cidade onde estava sua esposa Zélia. E identifica, ao chegar até lá, que o companheiro de Zélia experimentava uma moléstia que lhe pareceu, e aí a sua experiência de médico teve relevância aí, fosse uma moléstia a demandar cuidados maiores. Ele não poderia fazer nada do ponto de vista do médico interferindo em favor de um corpo físico. Porém, se lembrou que tinha amigos em nosso lar que poderiam ajudá-lo. E mentalmente, olha a questão, então, do recolher-se e do emitir um pedido de ajuda que é sintonizado, recolhido por Narcisa. E Narcisa vem até ele. É muito interessante porque está lá narrada essa ocorrência. Ele não tem como chamar Narcisa usando o celular, não tem como chamar Narcisa gritando, não é nada disso. Ele tem que se sintonizar com ela a partir de uma situação que ele quer ajudar, e ele busca a amiga. E qual não é a sua surpresa ao vê-la vir em seu socorro? Ele não foi a nosso lar buscá-la, ela veio a partir do seu pedido. E quando veio, inteirou-se da situação e rapidamente foi ao bosque, que é aquela outra história que a gente às vezes volta, porque naquela narrativa ali tem coisas fantásticas para a gente refletir. O fato é que ela o ajuda a partir de um pedido assim. Qual a distância que ele estava em relação a ela? A distância da vibração, a distância do pensamento, a distância de alguém que sabe que tem alguém com ele e que ele pode contar. Veja como isso é interessante, porque encarnados que estamos presentemente, nós temos na realidade espiritual inúmeros amigos que estiveram conosco, possuem ou possuíram relações de natureza parental conosco e que nós podemos facilmente, através desta concentração, buscar, porque a distância não é um problema. O pensamento não sofre a limitação da distância. Supera a da luz, na sua velocidade de alcançar, como o próprio André Luiz nos revela. Então, é interessante pensar que nós podemos buscar. Agora, para isto, o que é necessário? É necessário, então, recolher-se, né? Jesus nos pediu endereçássemos ao Pai os nossos pedidos, justamente por saber, como sabe, que as nossas vibrações serão colhidas por aqueles que o Pai delega a tarefa de amparar. Então, basta que a gente se sintonize, né? Ah, Nazil, mas se eu fizer a prece, tudo bem, tudo bem. Nós não estamos tirando a possibilidade do uso da prece. Mas e se a prece for um condicionamento recitado sem reflexão? Fica complicado. Então, é melhor afastar fórmulas e ir trabalhando em si próprio essa ideia de conseguir concentrar-me,
controlar as minhas preocupações com aquilo que está à minha volta, encontrar um ambiente onde isto seja proveitoso e refletir. Refletir. Que tipos de reflexo? É o tópico 2, né? Ele, André Luiz, começa recordando os reflexos condicionados na escala de Pavlov, né? Que são reflexos estudados sobre esse aspecto. Há uma primeira grande divisão: os reflexos que são incondicionados ao lado daqueles que sofrem um condicionamento. Entre os incondicionados, nós vamos encontrar aqueles que estão na literatura e que ele aborda, congênitos. Congênitos. Então, podem ser reflexos protetores, que se desenvolvem através dessa busca de quem possa nos ajudar, são alimentares, são posturais, são sexuais, envolvem vias adequadas do corpo, são típicos de cada espécie, da forma como estuda Pavlov, mas tem a garantia de serem estudados assim, seguros e estáveis. Então, dentro destas questões que são não sujeitas a um condicionamento, que são identificadas a partir do exame dos seres que estão na condição material, são estudados sob esse ponto de vista, nós temos todas essas questões. Então, postural é algo que você, por exemplo, tem que se vigiar o tempo todo, para que não fique com a postura inadequada e depois comece a apresentar dores que vão lhe trazer problemas para o próprio dia a dia, né? Então, ao lado destes que nós vamos encontrando mais detalhadamente ou menos detalhadamente a partir do exame, há uma análise por parte dele dos reflexos que são ditos condicionados porque são adquiridos. O incondicionado é congênito, está no ser, aparece ali desta ou daquela forma. O condicionado é aquele que você tem condições de ir adquirindo durante a sua experiência. Para o estudo da área em que Pavlov se especializa, eles são todos dependentes do córtex cerebral. E eles se desenvolvem sobre aqueles reflexos que nós já temos. Os que são congênitos permitem a sobreposição dos chamados reflexos condicionados. Então, você vai tendo, a partir daí, algumas coisas. Um exemplo que me parece assim mais fácil de assimilação é o andar de bicicleta. Nós desenvolvemos essa capacidade de andar a partir do momento em que não nos ocupamos com aquilo que naturalmente o nosso corpo vai conseguir desenvolver. O movimento das pernas, o controle dos braços, a atenção dos olhos, porque se a gente se concentrar numa coisa só, não dá para andar de bicicleta. Pense que o sujeito, depois de tão adestrado que é nessa prática, disputa provas com uma velocidade altíssima. O dirigir é outra coisa que também, se o sujeito pensar no câmbio, no freio, na embreagem e, eventualmente, no acelerador, e tentar, não faz. Como é que a gente... Vou aqui dar um exemplo. Como foi a minha primeira aula de motorista? Uma tragédia. Mas uma tragédia mesmo. Não deu para chegar na esquina, senão depois de afogar o carro, deixar que ele morresse umas 4 vezes. Por quê? Eu queria prestar atenção naquilo que estava fazendo. Hoje, eu luto
para prestar atenção da forma como eu estou dirigindo. Porque ao longo dos anos, no meu caso, um pouco mais de 10 anos de experiência de motorista, tirei carta outro dia, né, a renovação pela última vez, você vai vendo que não dá para, de repente, eu na estrada preciso ficar prestando atenção onde eu estou. Por quê? É tão tranquila aquela ideia do dirigir que eu já não me ocupo com as questões. Sei que tem que estar atento ao retrovisor, tem que estar atento à velocidade, tem que estar atento ao estado da pista. O gesto, o ritual do dirigir já não me ocupa mais. Né? Por quê? Porque você conhece o veículo e tem a prática da experiência. Assim funciona. Né? De que forma, então, Pavlov trabalhou? Ele usou alguns experimentos para poder deduzir os seus raciocínios. Separou cães da mãe com aleitamento artificial. Então, eles não tinham o hábito de mamar na mãe. Estavam separados. Exibia para eles, para que eles pudessem enxergar, e ao olfato, uma carne. Exibia para eles uma carne. Depois que a carne foi introduzida na boca daqueles cachorros, eles passaram a salivar. A repetição do estímulo de oferecer, de mostrar, acabava trazendo nos cachorros mais tarde, sem a ingestão, sem a colocação, o surgimento da saliva. O que ele deduz? Que o estímulo provoca naqueles animais sujeitos ao experimento um reflexo condicionado, que se sobrepõe ao reflexo que é dado a eles, ou neles está, de ao receber o alimento na boca, salivar. Quer dizer, a simples imagem, o simples cheiro provocava nos cachorros o condicionamento. As suas experiências, né, que são detalhadas para chuchu em qualquer curso introdutório de psicologia, nas suas funções mais básicas, né, permite entender, olha, aquele animalzinho, vendo a carne, ele produz a saliva, como se eu tivesse na sua boca colocado um pedaço de carne. Então, as experiências vão demonstrando. Lógico que o que o André Luiz aponta é nada perto daquilo que os livros que comentam os experimentos de Pavlov nos trazem. É apenas para que a gente tenha uma ideia. Ele sempre busca aquele ponto de referência do que nós sabemos, porque ele está falando de coisas que nós ainda não temos domínio. E, como ele próprio informa, não será tão fácil adquirir tais informações. Talvez ainda estejamos distantes de obtê-las, mas o fato é que a aproximação permite que a gente, então, entenda o capítulo 4º, o tópico 4º, perdão, que se denomina reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. E ele chama atenção, o ato de alimentar-se. É um hábito que está estratificado lá na personalidade do cão. E é fruto de um processo de inúmeras reencarnações. É uma atitude espontânea que ele tem como aquisição mental automática. E isto é algo assim, que decorre da existência não no físico, diferentemente do que explicam os experimentos olhando o animal como coisa,
e olhando o ser humano apenas e tão somente como corpo. Mas há uma evolução do princípio inteligente que é multimilenar e que tais aquisições vão fazendo parte do seu aprendizado, de tal forma que ele, então, mesmo sem que lhe ensine, vai buscar o alimento, como o ser humano, que não podendo locomover-se para buscar o alimento, vai chorar, vai manifestar-se de forma a chamar a atenção de quem dele cuida, que há nele algo que precisa ser, de alguma forma, preenchido. Esse algo é a fome. Então, quando ele chora, a sua mãe vai buscá-lo, vai procurar amamentá-lo. Às vezes ele vai ser amamentado e vai chorar ainda mais, então ela vai ver que a quantidade dada não é suficiente e vai num longo processo buscando entender naquelas manifestações muito simples as necessidades. Mais tarde, quando ele estiver, por exemplo, molhado em razão do uso das fraldas, ele vai chorar, avisando que aquilo está incomodando. E alguém que diz, ele acabou de mamar, será possível que ele tenha de novo fome? Não, olha, está molhado. As coisas vão evoluindo. Para o espírito que está ali, o veículo de manifestação é 0 quilômetro. O veículo de manifestação é 0 quilômetro. Nós trabalhamos a constituição de um corpo novo. Somos espíritos multimilenares. Porém, o corpo que recebemos é um corpo extremamente limitador. O mundo de expiações e provas, como o mundo primitivo, ele é para o espírito um desafio imenso a desenvolver, como necessária, a solidariedade dos que estão à nossa volta. Aqueles que nos recebem no ambiente familiar serão, então, agora, os que vão externar para cada um de nós os cuidados necessários da alimentação, do vestuário, vão nos encaminhar até que, a partir de determinada faixa etária do corpo, nós tenhamos condições de fazer as atividades sozinhos, se isto nos for possível, porque pode acontecer e acontece que o corpo físico tenha limitações que impeçam isso. Determinadas limitações cognitivas, determinadas limitações motoras, impedem o espírito de fazer algo normal. Por exemplo, pegar uma colher e colocar na boca para levar o alimento, trocar-se. Então, a estes espíritos, a dedicação dos espíritos que os recebem precisa ser maior. Já aqueles que têm conformações fisiológicas na reencarnação adequadas, em breve vão dando passos, e alguns dão passos muito céleres para se livrar desse tipo de dependência. Então, é a criança que já consegue fazer a alimentação sozinha, já escolhe aquilo que quer usufruir, aquilo que quer se alimentar. Então, isso tudo é muito interessante. Agora, o veículo é o limitador. A força de vontade do espírito, a necessidade de aproveitar bem o tempo reencarnatório, faz com que ele preencha alguns atalhos, seja rápido. Uma mãe com mais de um filho, tendo dispensado a eles a mesma atenção, porque os pais não costumam dispensar atenções diferentes, embora a visão dos filhos seja outra, a mãe muitas vezes compara, olha, o primeiro não me deu trabalho algum, ele se alimentava, dormia, quando acordava já era fácil de trocar, não tinha problema para o banho, nada disso. O segundo foi um horror, porque passava a noite inteira acordado, não tinha. O terceiro, e aí vai dando a depender das características com as quais cada espírito encara a reencarnação. A gente não pode nunca perder de vista a nossa real natureza.
nós somos espíritos reencarnados. O veículo físico que temos é zerado para cada experiência. Então, começa-se assim, tá? Mas a partir do momento em que você consegue trabalhar, a coisa muda, né? O André Luiz continua aprofundando isto, porque ele falou do cachorrinho que aprende, aí ele diz, olha, o ato de preferir a carne, né, o interesse pela carne, é um hábito que traz impressões sobre sensações já consolidadas. Isso excita a mente, exterioriza uma onda característica que age como pensamento fragmentário e que provoca células gustativas. Então, é evidente, ante a oferta de um prato com legumes, ração e um pedaço de carne, o princípio inteligente que está ali vai ter controle. Detalhe curioso, né? Os nossos espíritos muitas vezes trazem este tipo de condicionamento de experiências pretéritas e se veem com muitas dificuldades quando a gente precisa suspender a alimentação desta ou daquela natureza. Não dá, eu não consigo. Eu não sei passar sem isto. Minha alimentação não será completa, quando, na verdade, tudo não passa de ligações que temos com experiências que foram pretéritas, que trazemos conosco, porque o organismo novo será trabalhado de acordo com as impressões que nós tivemos. Tanto que, se a dieta for uma dieta privada desta ou daquela coisa, o sujeito pode nem aceitá-la. Ele vai recusar, vai chorar, depois vai reclamar, e quando tiver condições de escolher, ele vai escolher aquilo que lhe dá uma satisfação maior. Isto tem extrema importância, porque, diz o André Luiz, recorremos a imagens para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. Todos esses reflexos são presididos e orientados pela indução. Indução. Um segundo conceito importante. O dicionário nos diz simplesmente assim: é ação causadora de um fato. Ação causadora de um fato. O Aurélio explica: ato de causar, inspirar ou levar alguém a pensar ou fazer algo. Os conjurados queriam induzir o povo ao levante. Está na edição do Aurélio online e na edição do Aurélio em papel. Quando a gente procura lá indução, colhe isso. Eu gosto de filosofia, né? O dicionário do Abaniano, que é um dicionário de filosofia bem acessível e já de longa data, ele define a indução de uma maneira um pouquinho diferente. Diz ele, é um dos dois caminhos pelos quais conseguimos formar nossas crenças. A indução é um deles. Qual é o outro? O Abaniano, então, explica. É a dedução. A dedução. Então, ao dividir os dois, do ponto de vista filosófico, ele nos mostra que nós formamos nossas crenças a partir desses dois pontos. Ou somos induzidos, ou deduzimos que aquilo é adequado. Tá? Como André Luiz não aborda isso, ele usa a expressão, mas não avança.
eu me lembrei que nós temos um amigo que alguns daqui conheceram hoje na realidade espiritual, o Hernani Guimarães Andrade, e o Hernani, no livro de Parapsicologia, uma visão panorâmica, é uma obra que ajuda a gente a entender muitas coisas já com uma visão menos científica, no sentido da limitação material, né? O Hernani explica lá na página 53, a edição que eu usei é a edição que é a primeira edição dessa obra de parapsicologia. Diz lá ele: o conceito é muito próximo da sugestão, que vem a ser a influência exercida por uma pessoa sobre o comportamento de outra e o ato pelo qual se faz aceitar pelo cérebro, mas entre parênteses ele coloca mente, de outrem uma ideia qualquer. Então, eu sou sugerido quando aceito a ideia de outro para determinada prática. André Luiz chama a atenção da indução, nós avançamos vendo a diferença dela com a dedução e ouvimos de um estudioso também espírita a ideia da sugestão. O tópico 5 mostra quais seriam os agentes de indução. Diz André Luiz que eles se caracterizam pela autossugestão, que estimula essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, a autossugestão, induzindo-nos à necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, nossa vida mental, porquanto conquistada a razão com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Vamos parar e vamos pensar junto? Então, olha, nós saímos do quase nada da experiência de alguém que olhava os animais e depois estendeu essa prática em vários campos para ver de que maneira, sobre algo que é congênito, nós acrescentamos condicionamentos que vão nos impelindo. O André Luiz, agora, faz questão de dizer que nós próprios somos os que sugerem a si mesmos determinadas ligações, determinados hábitos. E automaticamente nos convida a exercer o que ele chama autopoliciamento, porque os nossos interesses podem nos levar a escolhas que são equivocadas. Dá para entender agora por que ele começou falando sobre a necessidade da reflexão? Porque quando nós deixamos de nos ocupar com questões espirituais, entendemos que toda a nossa existência é pautada pela luta material. E nós nos ocupamos só disso, sem nos ocuparmos do lado espiritual, das questões que dizem respeito ao que efetivamente somos. Estar no corpo representa, como a gente mostrou aqui, uma luta enorme, porque nós recebemos um corpo zerado, que precisamos ter todos os cuidados para manter, precisamos desenvolver todas as práticas que levem à sua conservação, é uma das leis naturais. Entretanto, somos espíritos.
Então, quando eu condiciono a minha existência ao corpo, eu sou aquele sujeito que o Herculano Pires descreve da cintura, do peito para baixo. Eu vivo para as questões materiais apenas. Eu me preocupo com a alimentação, eu me preocupo com a prática do sexo, eu me preocupo com a bebida, eu me preocupo com prazeres dessa ou daquela natureza. Eu vivo para a existência, e nós não somos a existência. Isso é tão forte que o sujeito diz, ele morreu. Olha, ele está em salvação. Ele não morreu. O corpo que ele ocupava chegou ao fim, mas ele, espírito, precedeu. Ele, espírito, sobreviveu. O espiritismo rompe com esse paradigma do corpo. Entende e nos estimula a valorizar. Os espíritos são os críticos daqueles que mortificam o corpo. Qual o propósito disso? Quando Kardec fala o voto de silêncio, para quê? Qual é a razão? E estão, de uma certa forma, nos alertando, porque o importante não é o que a boca fala, mas é daquilo que está dentro do espírito, do que está dentro do coração, na linguagem que Jesus usava, que era a linguagem do seu tempo, onde se concebia o espírito, não chamado assim, mas a alma no coração. Então, a boca fala do que o coração está cheio. É dizer, guardar o silêncio não faz com que nós estejamos mudos do ponto de vista espiritual. Pelo contrário, torna a vida um sacrifício maior ainda. É como se falar fizesse mal. Faz, tá? Faz, principalmente quando a gente fala o que não deve. Entretanto, é uma prática saudável, a nossa evolução está ligada à troca de impressões, à troca de ideias, e isso sem palavras não é possível. Sem externar, não tem progresso. Nós ficaríamos estacionários. Então, é muito importante perceber. Porém, nós não somos o corpo. E ele, no primeiro momento, chama a atenção. Cuidado com a autossugestão, porque antes que venham sugestões externas, e elas virão permanentemente, visíveis, não, invisíveis. O pensamento nos conecta. É evidente que eu posso ouvir uma crítica de alguém e aquilo me levar a ter uma sugestão que não seja benéfica. Porém, ele primeiro chama a atenção daquela que eu mesmo faço e diz, olha, depois que você adquiriu a razão, a consciência, o espírito, você tem a prerrogativa de escolher os seus objetivos. E cuidado com os alvos. A reflexão ajuda a gente a pensar nos alvos. Que alvo espiritual nós temos? Nenhum. Eu não tenho nenhum objetivo espiritual. Nenhum. Bom, então é complicado. Você vai viver para a existência. Né? Não, eu fico pensando que se amanhã eu for salvo, bobagem. Essa é uma bobagem muito grande. Para e pensa. O desejo de ser melhor pressupõe olhar para si próprio e vencer as próprias adversidades. Não é ocupar-se com o outro como tem sido a nossa regra. Não é isso. É vencer a nós mesmos. O nosso inimigo somos nós. Esse é o maior inimigo. E muito porque, está aqui nesse tópico, eu posso me autossugerir coisas que não me levam a lugar algum. Continua ele. Essa direção me mostra a ideia de uma direção que podem ser ligados aos nossos próprios, eu desenvolvo, ao de outros encarnados e ao de desencarnados que pensam como nós pensamos. E com isso a gente então entra de uma chamada, mergulha, né, no que ele denomina atmosfera mental recíproca.
independentemente do espaço. Então, nós estamos, nesse instante, eu e vocês, é o exemplo assim, mais fácil de compreender, na mesma atmosfera mental, embora estejamos fisicamente separados uns dos outros. Nós estamos ligados num propósito, que é o de tentar entender um livro que vem nos esclarecer acerca de como se desenvolve o intercâmbio entre um desencarnado e encarnado, entre um encarnado e um desencarnado. E isto demanda sintonia. Então, se a gente controla aquilo que pensa, os objetivos que traça, você encontra amparo naqueles que estão na mesma faixa vibracional. Se eu pensar em assaltar um banco, e longe de mim essa ideia, mas eu vou encontrar, do ponto de vista mental e do ponto de vista mental encarnados e mental desencarnados, espíritos que vão sintonizar na mesma ideia. Como a gente encontra pessoas sintonizadas, por exemplo, na prática do bem. Olha, nós vamos fazer uma atividade de amparo àqueles que estão com frio. Vamos usar o fator que no nosso dia hoje, 10 de agosto de 2024, é fator que está nos ocupando. A temperatura onde estamos sofreu um decréscimo acentuado. Então, nos ocupamos. E quem não tem como se cobrir? E quem não tem como se alimentar? E aí, de repente, criamos uma harmonia de pessoas que vão tentar fazer alguma coisa. Sair na madrugada, levar um cobertor, buscar uma entidade e para ela direcionar aqueles que possam, aqueles que encontrarmos na rua, ou direcionarmos para que eles se dirijam até lá. Vejam que existem posições. Essa sintonia leva à prática do bem, mas é necessário que nós estejamos habituados a pensar na prática do bem. Porque se a gente não tiver habituado a pensar nessa prática, quando alguém tocar a campainha, a hora que seja, na noite fria, nós nem vamos atender. Agora eu já estou coberto aqui, estou agasalhado, não quero nem saber disso. Se dane, isso é hora de chamar alguém com esse frio? Mas é alguém que está precisando. Ah, mas não, eu estou bem. Meu filho está bem, minha filha está bem, todos aqui estão cobertos, agasalhados. Olha, boa noite, durmamos bem. Está dormindo mesmo. Do ponto de vista evolutivo, isso está próximo do princípio inteligente. Está longe da angelitude, muito longe da angelitude. E qual é a meta que cada um de nós tem? É a angelitude. Essa é a meta. Nazil, eu estou longe. Eu também estou. Mas eu tenho que me esforçar para andar 1 centímetro, porque, do contrário, eu vou permanecer estacionado na mesma condição em que eu tenho vivido em encarnações que precederam a presente. Então, eu tenho que ter metas. A reflexão ajuda a gente a ter essa meta. Ela ajuda. Eu estabeleço com esse propósito interligações mentais super importantes para mim. Essas ligações vão me estimular. Então, no momento em que eu sentir que estou fraquejando, é buscar esse tipo de ajuda. É buscar. E a ajuda que a gente busca é para vencer a amarre e avançar. Não é para que venha fazer em nosso lugar. Né? Não, eu estou aqui pedindo a Deus, proteja todos os pobres, Senhor, faça por eles. Bom dia. Acordou já? Você acha que ele gostaria de ver pessoas em condição miserável? Que raio de visão equivocada é essa que acha que o sujeito passa pelo que ele merece, que é aquilo mesmo? E a solidariedade? Ela é fruto, a ausência da solidariedade é fruto do nosso egoísmo. Então eu não posso pedir a Deus que dispense. Olha o que ele nos dispensa.
as condições que nós temos para viver num ambiente como a Terra são as melhores condições que seriam possíveis de imaginar. A qualidade daquilo que está à nossa volta. Portanto, é necessário vencer aquilo que nós consideramos importante, que é o pensar em si próprio, e passar a pensar no outro. Nós temos que eliminar o egoísmo. E isto é algo que não é simples, demanda um empenho, uma luta diária, diária. Eu estou sendo assim até generoso, porque às vezes é a luta do minuto, em que o sujeito, ao lado daqueles que amam, tem os olhos maiores do que a própria fome. E então é incapaz de abrir mão de um pedaço de qualquer coisa para que o outro tenha. Isso é o egoísmo na expressão da alimentação. É o do vestuário, é do que você quiser. É o pensar em si antes de pensar no outro. Como vai mudar isto sem parar e refletir? Ah, mas eu vou para o céu. Não vai, esquece essa bobagem. Uma coisa tosca dessa foi criada numa fase que a gente era tosco o suficiente para argumentar. Tem gente que caminha na mesma ideia. Faço o quê? Pô, trabalho para ver se muda isso. Porque não é o que eu construir, o que eu trabalhar. É assim que a coisa funciona, né? Então, como é que eu posso mudar? Puxa, a partir do aproveitamento de várias coisas. O André Luiz nos dá vários exemplos, né? Uma boa conversa ajuda a mudar certas ideias. Uma leitura. Olha o momento da reflexão desencadeado por uma leitura. A contemplação de uma obra de arte. Uma ideia voltada para determinado assunto. Uma visita que façamos. Visitar alguém enfermo faz-nos sair do ambiente onde aquela pessoa está, pensando se temos valorizado suficientemente a saúde, porque há um momento em que ela nos falta. E aí? Vou buscar onde? Há um momento em que o organismo físico experimenta limitações. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Todos nós. E aí? Eu me recordo dos dias de saúde, mas o que foi que eu fiz nos dias de saúde? Ah, eu usei, eu abusei. Mas era o mais adequado? É a hora de refletir. É isso que a gente vai quebrando os nossos reflexos condicionados equivocados, né? Um conselho que a gente peça, uma opinião, uma opinião. Tudo isso, diz-nos André Luiz, são agentes que variam segundo sua natureza e seus resultados. Tanto mais amplo quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Quer dizer, nós temos que abrir. Então, refletir ajuda justamente a isso. Parar. Qual é o rumo que eu tenho dado aos meus passos? Olha, eu estou trabalhando que nem um louco. Legal, legal. Todo mundo trabalha que nem um louco. Mas chega aonde? Ah, não, eu vou agora ter tal coisa material. Sim, sim. Mas nós não somos a matéria. Nós estamos vinculados a ela. E ela é transitória por natureza. Ninguém nunca nos disse nem demonstra o contrário. É transitória por natureza. É só olhar as camadas geológicas do mundo em que nós presentemente estamos reencarnados. Elas revelam a sobreposição de gerações de experiências, muitas delas tidas por nós mesmos. O que isso representa? Um amontoado de matéria que ali está em decomposição, justaposta uma sobre a outra. Milênios.
Mais do que isso. E o espírito? Bom, o espírito continua atrelado à Terra. É dizer, se teve experiências tão longas, já não podia ter se libertado de tais cadeias? Não, não quer, não quer. É o fechamento maravilhoso do capítulo, o uso do discernimento. Eu disse para vocês, quando a gente abriu, que era aquele ponto assim fenomenal. A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Mesmo encarnado, com as limitações físicas naturais, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. É livre, é livre. O que representa para nós, os espíritas, o mal? A ausência do conhecimento. A ausência do conhecimento. Porque quando a gente conhece, opta pelo bem, já que o mal nos limita, o bem nos amplia. É o que o André Luiz, então, insiste, o discernimento para o bem. O uso do discernimento deve ser como um leme em nossas vidas, que a razão deve controlar. A vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, enquanto a vida espiritual jaz imersa em largo oceano de correntes mentais. E dentro delas é imprescindível. Saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar nossa sustentação no bem. Nossa sustentação no bem. Para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Olha que raciocínio, que raciocínio. Como ele trabalha para nos levar, então, a um novo estágio agora de compreensão. Eu preciso cuidar do meu pensamento, mais do que das minhas práticas exteriores. Eu devo pautar as minhas práticas exteriores pelo melhor pensamento. Então, diante daquele que sofre, a minha preocupação não deve ser da censura, aliás, essa deve ser a última. A última é a de poder amparar. Se eu não puder fazer nada, é de calar-me. Mas não tem sentido ser omisso. Lembremos-nos sempre da parábola, da história do samaritano. O ladrão na beira, que foi os ladrões que despojaram o homem que estava à beira da estrada, agiram por completo desconhecimento daquilo que significa a prática do bem. O sacerdote que passou por ali já deveria ter aprendido o que é a prática do bem, mas desviou os passos. O levita, que sabia o que significava a prática da virtude, também desviou os passos. Um estrangeiro daquelas terras, porque o homem descia de Jerusalém para Jericó. Um estrangeiro da Samaria desce, ampara, acolhe, guarnece, entrega, custeia e segue viagem. É isto que é você condicionar a sua vida de natureza material ao mentalmente pensar no bem. Esse é o reflexo condicionado que ele nos convida a desenvolver. A partir do quê? A partir do pensamento. Eu vou pensar no bem. Vou pensar. E vou buscar a companhia espiritual daqueles que pensam no bem. Quem são? São os espíritos superiores, que nos orientam. Olha quantas mensagens nós temos a chance de conhecer através
do conhecimento espírita. Quantas mensagens riquíssimas! Elas são lições que dariam para nós momentos de reflexão assim, de horas, uma única. E às vezes a gente lê como quem espanta a mosca. E guardou? Não adianta. Era melhor não ler mais nada, mas pegar aquela e pensar. Algumas que libertam de vez e nos corrigem a pauta. Mas nós não estamos preocupados com a questão espiritual. A nossa preocupação é material. Nós queremos achar um jeito de viver melhor, de aproveitar mais, de usufruir mais, de estender mais. E não é isto que nos mantém como espíritos. Não é esse o propósito do espírito. Não foi por isso que Jesus esteve aqui, não é por isso que Allan Kardec, com os espíritos, desenvolveu o que desenvolve, etc, etc, etc. Não é. O propósito é outro. É de nos melhorar a condição evolutiva. O capítulo que vem agora, o de número 13, Fenômeno hipnótico indiscriminado, faz de novo um raciocínio que toma aquele caminho anterior. Fala de hipnotismo, fala dos graus de passividade, fala da questão das ideias tipo e dos reflexos individuais, abre um espaço para falar de uma aula de violino, interessante, né? Fala de hipnose e telementação, para depois falar de sugestão e afinidade. Este é o propósito. Veja que nós vimos a ideia de ser sugerido. Nós nos autossugestionamos em propósitos que não são os melhores. Com isso, nós desenvolvemos a afinidade. É o fenômeno hipnótico indiscriminado, em que ideias que não são as melhores acabam nos mantendo numa sintonia tal que vai ser difícil dela sairmos. Vai ser difícil dela sairmos. Por isso eu tenho que me guardar. O que é o hipnotismo vulgar? Diz ele, ao estudarmos os reflexos condicionados, é importante analisar também o hipnotismo vulgar. O ato de hipnotizar seria a atuação mental sobre o espírito de outra pessoa, para que essas impressões persistam profundamente. Não deve haver maior relacionamento entre o emissor e o receptor, porquanto a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Eu fui buscar o conceito de hipnose porque eu acho interessante saber, né? Hipnotizar, mas o que é hipnotizar, Nazil? É um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizada por uma sugestão, por uma maior capacidade de resposta à sugestão. Na minha vida pessoal, eu tive a chance de presenciar e depois, lamentavelmente, repetir uma experiência de hipnose. Eu presenciei, assistindo a um curso ministrado pelo Padre Quevedo, ele hipnotizar a uma pessoa da plateia que eu conhecia e que, portanto, não era alguém chamado, combinado, era alguém da cidade, junto comigo. Colocou essa pessoa entre dois bancos, sobre ela, depois de havê-la hipnotizado, a cabeça num ponto, os pés no outro, todo o corpo no vazio do espaço entre as duas cadeiras. Sobre ela colocou 2 ou 3 tijolos, e esses tijolos foram quebrados por assistentes que bateram martelos até quebrá-los. A pessoa não se moveu porque ele sugeriu a ela
que ela era uma tábua, e assim deveria se comportar, uma tábua. E ela ficou ali, distendida, como uma tábua. Os tijolos foram quebrados no tórax, nas pernas, quebrados com martelo, tá? Batendo o martelo sobre a pessoa. Acabou a experiência, recolheu o material, e era tijolo mesmo, porque todo mundo pôde examinar. Em seguida, ele trouxe a pessoa da hipnose. Bem, aquilo foi filmado, porque a única maneira da pessoa acreditar que tinha passado por aquela experiência foi ver o filme. Impossível. Nada, eu tive só um cochilo. Não, ela foi exatamente isso, hipnotizada. Ela teve o estado de consciência periférica para prestar atenção reduzido. E ela ficou respondendo aquilo que ele lhe sugeriu. Mais tarde eu tentei a experiência, documentei, não com pedra, mas com alfinete, com agulha, e uma amiga, cujo nome não vou declinar aqui agora, porque é pessoa conhecida na cidade, eu consegui espetar nela uma caixinha inteira daquelas agulhas que tem a cabecinha colorida, né? Levei aquilo, era um pente, eu finquei nela. Na aula de inglês, nós fotografamos aquilo e eu mandei para o padre. Nossa, a resposta que ele me deu foi uma resposta típica de quem sabia que tinha falado uma bobagem, ensinado uma coisa para a mente pequena, que era a minha. Você nunca mais repita isso. Você não vai saber trazê-la de volta se precisar. Mas não foi difícil, né? Como ela era muito assim, obesa, eu não quis fazer a experiência de colocá-la, por isso que eu não vou dizer o nome, né? Fica chato. Eu não vou colocá-la entre duas cadeiras, porque a minha ideia era essa mesmo, colocar entre duas cadeiras. Eu falei, não, mas ela vai ficar mesmo aqui, sentada, e vai dar o braço para que a gente possa colocar os alfinetes nela. E os alfinetes foram postos, tá? Parar, papá. E daí fotografou, foi uma coisa assim, super. Depois é que eu fui pensar naquilo que tinha feito, né? No primeiro momento, eu só queria repetir a experiência dele. Quem sabe falando, dizendo, olha, você se afasta, esquece, não está, vai pensando, você, até conduzir a isso. Quando ele me respondeu, e eu preciso achar essa carta, porque eu tenho essa carta guardada. Agora, o duro é saber onde, né? Como eu estou revisando um monte de arquivo velho para dispensar, eu ainda vou encontrar isso, para mostrar, ele mandando lá do instituto que ele mantinha em São Paulo, a resposta datilografada, assinou, dizendo, olha, nunca mais repita isso. Recebi a sua carta, recebi as suas fotos, agradeço, isso mostra que a experiência dá certo, mas nunca mais repita. Você não sabe, eu tinha à época 16, 15 anos, nunca mais repita isso, né? Não queira ter o controle sobre a mente de outras pessoas. Isso é usado, a gente sabe, como terapia, a hipnoterapia, né? Há um amigo nosso que vocês conhecem, eu também não vou poder dar o nome, né? Mas ele é fantástico, ele tem uma coleção de livros de hipnose, e ele acabou me dando os livros, né? Eu perguntei para ele, por que você leu isso? Eu sempre achei interessante, e guardei aqui os livros. Agora, quem sabe eu coloco lá uma parte nas estantes do Instituto, vou pôr os livros dele, porque são livros raros, da década de 50, 40, e ele passou, falou, Nascil, você gosta de hipnose? Falei, minha experiência foi horrível. Deu certo, mas tomei uma chamada que era melhor não voltar ao assunto. Então, tenta ler os livros para você ver como funciona. E realmente são livros muito interessantes, mesmo. Obras escritas por gente que trabalha com hipnoterapia, né? Hipnoterapia. Continua André Luiz. Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes, capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador, passa a absorver-lhe os agentes mentais,
predispondo-se a executar-lhe as ordens. É exatamente isso. Exatamente isso. Essas pessoas que se predispõem a obedecer ordens não necessitam de proximidade com o hipnotizador. Podem até mesmo estar longe dele, sofrendo tal influência, então, pelo rádio, pela TV, por gravações, desde que se rendam profundamente à sugestão recebida. Começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum e ficam habilitadas a plasmar as formas pensamento que lhes sejam sugeridas. E são essas formas pensamentos que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, que reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem. A isso ele denomina a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Forças ondulatórias. Então, é muito interessante. Nos livros dele, a gente encontra exemplos desse processo de uso da hipnose em libertação. Mais do que nenhum outro livro. Como ali nós temos exemplos de libertação, de hipnotização. Como isso ocorre. Uma comunidade inteira submissa a uma ideia fixa de que tinha que purgar, pagar, etc., 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 e cumpria a delegação daquilo. As instruções que o Gubbio dá a respeito do assunto lá, vale a pena pensar. Eu não tenho jeito de ir, mas quem quiser voltar e tiver o livro aí à disposição, não deixa de reler o capítulo de número 7, tá bom? Capítulo de número 7 de libertação. Vai voltar no tempo de quando nós estudamos, se é que estudaram junto comigo esse livro, e vai se recordar. Tem muita anotação nesse capítulo 7 para quem tem o hábito de colocar impressões em separado. Pela minha cópia, pelo menos, tem uma porção de coisa assim. O tópico 2, graus de passividade, é uma análise que ele faz a respeito do tipo de passividade que nós podemos ter. E ele as classifica em 4 tipos, tá? Eu vou ser mais sintético agora, ao invés da leitura, porque o que vai revelar é o tipo de obediência, a passividade que aquele que sofre o processo de hipnotização tem em relação àquele que orienta essa atividade. Pode ser uma hipnose vulgar, uma coisa transitória, pode conduzir à letargia, pode conduzir mais raramente à catalepsia ou pode desaguar no sonambulismo. Então, 4 estágios em que é possível, a depender do grau de passividade do paciente, que aquele que age no sentido de hipnotizá-lo consiga fazê-lo chegar, né? Na hipnose e na letargia, as pessoas que são apassivadas à frente do magnetizador terão libertado em condições anômalas certa classe do que ele denomina aglutininas, mentais, que facultam o sono comum, né? Então, elas vão conseguir tentar. Eu estou pensando em me auto-hipnotizar para ver se eu passo a dormir mais à noite, né? Pegar um espelho e tentar me auto-hipnotizar, porque o remédio já está me fazendo mal.
Então, é melhor ter que me libertar. Imagina um sujeito que dormia 5 horas todas as noites, mas as dormia integralmente. Hoje fraciona isso, de 1 hora em 1 hora, às vezes 2, e a noite fica um sacrifício, né? Uma noite picada, complicada. Eu acho que é porque tenho amigos espirituais muito queridos que me recebem quando vou à realidade espiritual e fazem eu voltar logo. Chego, dou uma zoiada, o pessoal me esperando com o tacape, eu já volto, volta para o corpo, está mais seguro. Não, mas não dá para ficar no corpo, vou mais um pouco, olho, quem sabe tem algum amigo. Não tem, volta. Eu acho que é isso que está me acontecendo. Brincadeira à parte, é só para a gente entender como é que funciona. Na catalepsia, ou no sonambulismo provocado, as oscilações dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos demandam ou determinam, é como ele escreve, determinam, o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que, não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às determinações. Então, eu já não vou ter aqui o desprendimento, mas eu tenho um controle sobre a pessoa. Catalepsia é o estado que levou a relatos de perspectiva de morte, né? Não está morto. No sonambulismo, há ações que a pessoa não consegue depois, sob hipótese alguma, recordar tenha adotado. Tá? Nas duas situações, é necessário prestar atenção naquilo que vai acontecer, né? Porque você pode ter situações, pode ter ocorrências que resultem em graves prejuízos para aquele que as experimenta. A letargia mesmo é o esquecimento, uma inércia, não sei o que aconteceu, o sujeito perde lá a noção. A catalepsia, o sujeito não contrai mais voluntariamente os músculos, e isso é interessante. No sonambulismo, a pessoa não guarda nenhuma memória da vigília. É um estado, efetivamente, de hipnose e profunda, ele não guarda a memória daquilo que aconteceu. Então, vejam vocês como isso tem relevância, tem gravidade, e é processo que decorre justamente dessa situação que nós temos fruto desse fenômeno hipnótico que ele analisa ser indiscriminado. Anotem aí depois também, porque não dá tempo de aprofundar, aquele tópico que está no item 173 do Livro dos Médiuns, do rapazinho lá de 15 anos, que quando estava em processo sonambúlico, né, ele tinha a possibilidade, é assim que aparece no relato de Allan Kardec, ele tinha possibilidade de clinicar, ele prescrevia remédios naquilo que ele tinha que fazer. Ele era um sonâmbulo médium, e, nesse estado, ele tinha essa condição. No tópico 3, a ideia tipo reflexos individuais, ele nos diz que, tanto na hipnose como na letargia, os passivos que são controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela comicidade com que elas se manifestam. O hipnotizador dará a 10 passivos a ideia de frio, e não é esse que nós estamos sentindo agora, mas as pessoas sentirão aquele frio,
e vão encontrar de tal forma que as pessoas pedirão para ser agasalhadas, né? Olha, vocês estão num pleno inverno, vão buscar um agasalho, se tiverem com ele, vão fechá-lo, vão encolher de frio, vão ficar ali sentindo tremores e até mesmo, como descreve André Luiz, vão ser capazes de descrever que tem um vento que lhes corta o corpo, quando estão todos na mesma sala e ninguém tem a presença dessa situação. O que é fruto disso? Da hipnose desenvolvida sobre ele. Então, há uma ideia tipo, e as pessoas que se sintonizarem com aquilo vão interpretar aquela sugestão mais ou menos intensamente, mas interpretarão o papel da ideia tipo. O capítulo da aula de violino é uma coisa interessante, porque o hipnotizador vai sugerir aos pacientes, aos passivos, que eles estão em uma aula de violino e que deverão ensaiar. Cada mente emitirá ondas segundo a ordem recebida e vão criar uma ordem, uma forma de pensamento respectiva e vão plasmá-la com tanto realismo quanto lhe seja possível. Então, quem for um conhecedor de música vai fazer movimentos que são harmoniosos como se ele fosse mesmo um concertista. Ele vai empunhar o violino que está sugerido, ele tenha, e vai ali desenvolver a interpretação, é capaz até de dar para os que estão ouvindo as notas que está interpretando. Por quê? Porque tem conhecimento sobre música. O inexperiente vai fazer gestos que não tem nada a ver com quem conhece música, mas vão retratar, ainda que pobremente, como ele diz, o uso do instrumento. A pessoa terá condições de fazer isso, né? O que quer dizer? A passividade vai depender do nível que eles experimentarem e também do conhecimento que detiverem. E esse conhecimento vai influenciar ali na hora, principalmente da empunhadura, na hora de repassar as notas. Isso vai acontecer, mas não há violino algum. Porém, todos os que participarem da experiência estarão ali retratando aquele tipo de ordem que receberam do hipnotizador. No quinto tópico, em certos estágios da hipnose, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade com deslocamento de centros sensoriais. Ainda aí, diz ele, o hipnotizado permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete, podendo representar o papel de suposta personalidade conforme a sugestão que o hipnotizador escolherá. E ele nos dá, então, como exemplo, pode ser uma figura popular, pode ser um cantor, pode ser um literato, pode ser um regente de uma orquestra, de um coro, conhecidos do hipnotizado para que ele represente o papel de cada um. E ele vai fazer isso. É dizer, ele foi induzido a fazer aquilo, entrou na sintonia que lhe é apresentada. Ô, gente, chega então a cereja do bolo, que é o tópico 6, a sugestão e a afinidade. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode sugerir ao passivo ações bem comuns para serem executadas após o sono, como, olha, ofereça um copo de água para alguém. Por ser essa uma sugestão de caráter elementar, diz André Luiz,
ela pode ser facilmente assimilada pelo paciente, pelo passivo, que a incorpora no seu centro de atenção e vai realizá-la no momento oportuno. Também, diz ele, essa sugestão pode se transformar num compromisso moral. Moral, né? Mais difícil? Sim, porque os atos mais complexos do espírito envolvem compromisso moral. Então, a onda do hipnotizador tem que ser tal que se case com a onda do hipnotizado nesse propósito, né? Eles têm que estar moralmente aproximados, juntados. É aí que ele chama a atenção para o ponto-chave que a gente está ouvindo desde do último capítulo. Se eu buscar a sintonia mais elevada, eu vou, de certa forma, condicionar as companhias espirituais que certamente só me induzirão à prática do bem. Vou me encontrar como elemento sugestivo daquilo que elas desenvolvem. É o trabalho que se busca fazer no sentido de convocar cada vez mais os espíritos que estão reencarnados a que trabalhem exemplificando com suas ações essa prática do amor, que é a necessidade que o mundo experimenta desde sempre. O mundo conhece todas as práticas, inclusive a do amor, mas, infelizmente, a prática do amor, ela não é aquela que Jesus nos recomenda seja feita, até em relação àqueles que não pensam como nós. Ela não se desenvolve intensivamente, de maneira adequada, nem em relação àqueles que estão com os mesmos propósitos que os nossos. E por quê? Porque cada qual se volta para si próprio. Quer cuidar de si, fazer por si, esquecendo das necessidades que o outro experimenta. Foi a razão, talvez, e aqui a gente caminha para o final, para Kardec ter insistido tanto que o Espiritismo representaria um movimento do sair de si próprio pela prática da caridade. Quando nós olharmos os problemas do outro mais do que olhamos os nossos, vendo as dores e as necessidades do outro como algo que podemos trabalhar para diminuir, nós deixaremos de pensar muito mais em nós e passaremos de pensar muito mais naqueles que sofrem, muito menos em nós, muito mais naqueles que demandam. E com isso vamos eliminando o egoísmo. É dizer, sem praticar o amor para o outro, sem nos ocuparmos com o outro, nós não sairemos espiritualmente da faixa evolutiva que estamos jamais. É somente o amando que nos fará avançar. Bem, para quem conhece, então fica mais simples, né? A gente tem o conhecimento e o conhecimento ajuda a que nos empenhemos em relação a isso. Aqui a gente põe um ponto final. Tem muito desafio pela frente, mas até aqui, certamente, há muito, muito mesmo material para que nós possamos refletir.